Fala galera, beleza? Bruno aqui falando mais uma vez de Massachusetts, dos Estados Unidos. Um dia frio, como vocês podem perceber, com aquela paisagem marcante do outono aqui em Massachusetts. E não se enganem pelo céu limpo, porque tá frio demais aqui hoje. Hoje a gente vai conversar sobre os principais erros que eu cometi e alguns erros comuns que outras pessoas cometem ao iniciar a vida aqui nos Estados Unidos. Então bora pro vídeo. Bom, o primeiro deles foi não ter uma cidade já pré-determinada para iniciar a vida, pelo menos por alguns meses aqui nos Estados Unidos. A minha esposa e eu sabíamos que a gente viria para Massachusetts no início, mas a gente não tinha uma cidade já estabelecida. Então, por conta disso, a gente acabou rodando muito o estado. A gente chegou em Boston, fomos até a região de Salem, no nordeste do estado, depois fomos para Bellingham e depois, por fim, estabelecemos na região aqui de Marlboro. Pior, quase tudo foi feito sem transporte próprio. Então, você já imagina os gastos que a gente teve com Uber e tudo mais, ainda carregando as bagagens que a gente tinha acabado de chegar aqui no país. Isso nos traz o segundo grande erro. Carro e celular devem ser sua primeira prioridade aqui nesse país. A gente chega aqui no vislumbre, de querer conhecer, turistar um pouco, conhecer as regiões, e acaba tirando um pouco do foco da missão, que é de se estabelecer primeiro. E aqui, nesse país, você não resolve praticamente nada sem telefone, e muito menos sem um veículo próprio. Principalmente afastado das grandes capitais, tudo é muito distante. Então, muitas vezes, coisas simples como fazer compra, às vezes é uma distância de milhas e milhas, que torna um pouco inviável de fazer a pé, principalmente no frio. E o carro, então, passa a ser uma necessidade para se locomover e resolver coisas. Principalmente se você tiver com muitas malas. E aí que leva ao terceiro grande erro, e para mim talvez o pior de todos que eu cometi aqui, que foi financiar o meu primeiro carro. E eu fiz isso muito motivado por ter medo de comprar um carro bem mais usado e acabar tendo grandes problemas mecânicos e grandes despesas por conta disso. Muito pela falta de conhecimento e ter pessoas que poderiam me auxiliar nesse processo no início. E por conta disso eu acabei optando por financiar um carro mais básico, mas mais novo e com menos milhagem. Só que o principal problema é que você é recém-chegado, você não tem histórico de crédito e não tem uma renda já estabelecida, e por conta disso você vai financiar somente com seu passaporte brasileiro, que vai te levar a juros altíssimos, chegando próximo a 20% ao ano em alguns casos. Que falando de Estados Unidos é sim muito alto. Além da burocracia de concessionárias entre o tempo que você paga a entrada do veículo e até eles fazerem todas as revisões corretas no veículo e o emplacamento e tudo mais, isso pode levar algumas boas semanas de você ainda tendo que se virar sem o seu próprio veículo, o que vai te levar a ter mais gastos ainda com Uber ou aluguel de carro. E a verdade é que com o valor que eu dei na entrada do veículo, eu poderia tranquilamente ter comprado um carro, às vezes com 15 anos de uso, mais de 100 mil milhas rodados, mas que poderia me fazer sobreviver aí 1 ano, 2 anos tranquilo com as coisas básicas que eu precisava fazer com ele. E você encontra esses carros, às vezes, marketplace de Facebook, até mesmo em alguns tipos de concessionárias que resolvem trabalhar com veículos um pouco mais usados, ou em um lugar que tem aqui perto que chama Helping Hands of America, que eles pegam um carro de pessoas que resolvem doar o veículo em troca de redução no seu imposto anual, e muitas vezes você encontra carro em boas condições lá, a um preço muito barato. O único contraponto é que você tem que pagar à vista. Mas acredite em mim, você não quer se comprometer com dívidas assim que você chega aqui. Com o tempo você constrói seu crédito e você consegue sim financiamento muito mais baixo do que isso, e aí consegue comprar às vezes carros melhores. Outro grande erro foi não estar preparado para o frio. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no mês de abril e por achar que era na primavera já, o frio pesado já teria passado, então aquelas blusas de frio do Brasil dariam conta. E por conta disso não me preparei muito antes de chegar aqui. Mas assim que eu cheguei aqui, temperaturas entre 0 e 10 graus eram a regra da vez. E como eu disse anteriormente, você no início tem que resolver muita coisa. E provavelmente vai ter que resolver muita coisa a pé. E você vai passar muito perrengue se você não tiver com as roupas adequadas. Portanto, também, junto com celular e carro, uma das primeiras coisas, dependendo da época do ano que você chegar, é ir, muitas vezes até em lojas de roupas usadas ou lojas de roupa em liquidação, que você consegue comprar uma roupa de frio bem resistente e a preços bem baratos. Ou até mesmo chegar no verão. Talvez seja o mais recomendado para quem quer vir para regiões como Massachusetts ou outros estados que têm um frio um pouco mais agressivo, porque você vai ter mais oportunidade de emprego e não vai passar tanta dificuldade para a questão de adequação de clima. E falo que procurar apartamento, resolver algumas coisas a pé, no frio que estava, não foi nada agradável. E aí que nos leva ao nosso próximo grande erro: moradia. Evite fechar acordos com proprietários
de imóveis aqui nos Estados Unidos e você ainda estando no Brasil. É muito comum você encontrar anúncios em páginas de Facebook, de grupos de brasileiros em tal cidade, em tal região, e sempre tem anúncio de imóvel. O problema é que, às vezes, você fecha um acordo com a pessoa, à distância, né? Ela, às vezes, pede uma entrada e você paga, achando que vai estar tudo certo, e por motivos diversos, ou até mesmo por tentativa de golpe, você, às vezes, o imóvel nem existe, você acaba muitas vezes perdendo dinheiro e ficando sem um lugar para morar. Por falta de ter essa questão de contrato, muitas vezes no início, é muito melhor você resolver as coisas presencialmente. Então, o ideal, embora um pouco mais caro, seria você pegar e ter uma semana já de algum hotel pago, algum apartamento no Airbnb, seja onde for, que pelo menos ao pagar você tem a garantia de que você vai chegar e vai ter o lugar para você. Você tira essa semana para resolver tudo o que você precisa e estabelece esse ponto como sua base até que você arrume outro lugar para morar. E em seguida você pode entrar nesses grupos, ver anúncios, ligar para pessoas, visitar e ver se o ambiente existe de verdade ou até mesmo se ele é compatível com as fotos que foram postadas, né? Se a pessoa a qual está alugando para você é de boa índole. E aí sim, se tudo for legítimo, de acordo com o que você viu no anúncio, aí sim você fecha o acordo e combina o pagamento. Outro grande erro é aquelas pessoas que vêm e têm amigos ou parentes que já moram aqui. Muitas vezes essas pessoas prometem te acolher, mas a verdade, elas não acreditam que você vai ter coragem de verdade para dar esse passo de mudar de país. Esse não foi um erro meu, até porque eu não conhecia ninguém quando eu vim pra cá, mas é muito mais comum do que vocês pensam. Muitas pessoas fazem a promessa da boca pra fora, prometem emprego e quarto por quanto tempo for necessário. Mas, como eu disse, muitas vezes é só pra se gabar ou até mesmo por não acreditar que você vai dar esse passo. Mas quando é hora de cumprir aquela promessa, vem aquela enxurrada de desculpas e acaba que ou você sequer tem o espaço pra iniciar a sua vida, ou às vezes tem, mas é só por um dia ou dois. E você fez todo esse planejamento, até mesmo financeiro, contando com essa ajuda. Então aqui vai uma dica que serve para tudo na sua vida. Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Então mesmo que você tenha essa ajuda e que de fato ela se concretize, venha preparado financeiramente e mentalmente para que você fique no máximo 1 ou 2 semanas de favor na casa dos outros e imediatamente já comece a procurar um lugar para você. Isso vai evitar que você passe por grandes problemas ou até mesmo desgaste relações com pessoas que seja do seu sangue ou sejam amigos que você tinha um certo apreço. Outro grande problema, e esse sim é um grande problema meu, foi ser imediatista. Vamos ser honestos, né? A gente sai do Brasil porque a gente tem alguma frustração em relação a como a nossa vida tá, como o país está, ou até mesmo por estar passando alguma grande dificuldade no Brasil. Mas de fato é que a vida não está do jeito que você gostaria que estivesse. E em 30, 40, 50 ou até mais anos no Brasil, você não atingiu essa vida que você almejava. E tudo bem com isso. Mas aí o problema é achar que em 1 ano aqui nos Estados Unidos, quando você chega, todos os seus problemas vão ser resolvidos. A verdade é que você tem que pôr na sua cabeça e de fato entender isso, que você está recomeçando a sua vida. Então no início pode ser que, e em grande maioria dos casos é o que acontece, que você tenha que passar por situações que muitas vezes você vai ter que fazer o que tem que fazer e não o que quer fazer. E por esse choque entre ideal e realidade, muitas pessoas acabam desistindo da vida aqui nos Estados Unidos. Mas basta ter calma, paciência e fé. E após um certo tempo de turbulência, as coisas começam a se estabilizar e você começa a pouco alinhar mais com seus objetivos. Acredite, tem um período ali de 1 ano, 2 anos, que se você passar por ele, as coisas começam a melhorar. Outro grande erro é perder o status. Na minha opinião, esse é o pior erro que alguém pode cometer caso esteja querendo construir um caminho rumo ao Green Card aqui nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa vem com visto de turista ou estudante, e muitas vezes por falta de informação acaba deixando esse status vencer. Então estude o caminho certo para você chegar na sua residência. Sempre tem uma solução. Quando você está perto de vencer seu status, você pode renová-lo, ou você pode fazer um ajuste para outro tipo de status. E nesse meio tempo você pode correr atrás de uma oportunidade de trabalho que vá financiar uma permissão de trabalho para você ou até mesmo um visto de residente aqui no país. O que não falta são caminhos. São quase 200 tipos de vistos diferentes entre residentes e não residentes. Então sempre tem aquele caminho que você pode montar para você. Basta ter uma estratégia definida e estudar e se informar sobre o assunto. Se por algum motivo você perdeu o status, busque um profissional para te ajudar. Existem várias situações e casos específicos que podem ser revertidos. E por fim, um outro grande erro é não se preparar mentalmente. Como eu disse anteriormente, a gente sabe que a gente muitas vezes aqui nesse país vai ter que se sujeitar a algumas situações e coisas até que a vida comece a se ajeitar aqui. Mas muitas vezes a gente ainda fica com aquele vislumbre
e aquela visão de conto de fadas da vida americana. E aí vem a bigorna da realidade e te atinge de um jeito que você perde até o rumo. Então mesmo você que às vezes tem uma grande qualificação, habilidades às vezes extraordinárias e únicas que você sabe que tem muito a acrescentar aqui nesse país, entenda que leva um certo tempo até que você possa estar na situação correta que te permita mostrar essas habilidades. E a não ser que você venha com uma reserva financeira gigantesca que te permita ficar descansando até que você encontre essa situação perfeita, você vai ter que se sujeitar a outros tipos de trabalho e que muitas vezes são completamente diferentes da sua área. Então ponha isso na sua mente. Ative essa mentalidade de guerreiro e saiba que esse período de tormenta vai passar. Coloque na sua mente que você criou um projeto de vida aqui nesse país e acredite nele. Então é isso, galera. Muito obrigado por ficar aqui até o final do vídeo. Para quem está ainda no Brasil e está com plano de vir para cá, tenha foco, estude bastante, não deixe que nada nem ninguém desvie você dos seus objetivos. E para quem já está aqui e acabou de chegar, tenha persistência e acredite que as coisas vão melhorar. Deixa aí no comentário algum erro que você cometeu ou conhece alguém que cometeu assim que chegou aqui no país. É sempre bom compartilhar essas situações porque ajuda outras pessoas a evitá-las, né? E como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo sair. Muito obrigado e até mais.